Tem gente que só gosta de você quando você não é nada. Se prepare. Tem gente que está do seu lado até a bênção não chegar. Quando a bênção chega, está muito vaidoso. Não, é você que está com ciúme. É você que está com ciúme. E vou dar um conselho aos pastores aqui e às esposas. Não deixe de desfrutar a bênção de Deus por causa de fofoqueiro. Fofoqueiro não lhe fez promessa e fofoqueiro não lhe trouxe até aqui. Quem lhe trouxe até aqui foi o Deus que falou e cumpriu. Digo a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 20. 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 16, melhor dizendo. 2 Samuel 6, 16. Hoje, ao sair aqui de ministrar à tarde, eu encontrei um pastor, já bem idoso, e ele disse para mim assim: eu não sabia que eu gostava tanto de apanhar, pastor. Mas eu descobri hoje à tarde, porque eu apanhei e gostei. Glória a Deus. Então, que maravilha, né? Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é maravilhosa. A palavra de Deus, ela pode até tocar e ferir, mas ela não inflama, porque o óleo do Espírito vem e passa, e dá tudo certo. Aqueles que encontraram, deu um sinal pentecostal. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Antes de tomar o vosso assento, diga para alguém que está perto de você: se a palavra tocar em você, não feche a cara, senão todo mundo vai perceber que é com você que Deus está falando. Diga para esse irmão: disfarça. Levanta a mão, dá glória a Deus, dá aleluia, que aí só você vai saber o que Deus está falando com você. Podeis tomar o vosso assento. Antes de começar a ministração, e prometo não me prolongar muito, eu gostaria de fazer uma deferência às esposas de pastores. Não é fácil ser esposa de pastor. Eu estou escrevendo um livro, já está na editora, vou lançar no início do ano, sobre o segredo da esposa do pastor eficaz. Ser esposa de pastor não é fácil. Primeiro, que ela perde a identidade. Ninguém chama mais pelo nome, é a esposa do pastor. Segundo, que ela é muito cobrada da igreja. A mulher do pastor tem que pregar, a mulher do pastor tem que reger o grupo, a mulher do pastor tem que ir para a portaria, e a mulher do pastor também tem que dar uma ajuda na zeladoria. Se ela não faz, que mulherzinha esse homem casou. A mulher do pastor, se botar uma roupa bonita, aí alguém já diz logo: metida. Se andar desarrumada, diz: mas que mondrongo é esse que o reverendo casou? Se a mulher do pastor for comunicativa, está querendo se exibir. Se não falar, se for mais retraída, mulherzinha metida. Se ajuda o marido, quer mandar na igreja. Se não ajuda, é uma parasita, meu Deus, não faz nada. Ser mulher de pastor não é fácil. Primeiro, que ela é cobrada como se fosse remunerada. E não é. Eu não conheço mulher de pastor remunerada. Ela tem que fazer o trabalho, e algumas ainda casou com os homens, mão de vaca, que nem um realzinho dá a bichinha, e Deus vai falar com eles aqui hoje para soltar o dinheiro. Porque tem uns homens aí que já nasceu com a mão com a cola maluca na mão, até para dar tchau assim. Mulher tem que ter investimento alto. Quem não deposita, não saca. Como é que você vai sacar onde não depositou? Tem que cuidar. Tem que cuidar. Que as vasilhas precisam ser cuidadas. Então a esposa do pastor é muito delicada
delicada a sua função. Porém, quero dar uma palavra ao coração de vocês. Quando Deus chama, Ele garante. Quando Deus escolhe, Ele dá capacidade. E quando Deus envolve alguém em um projeto, Deus de antemão já deu o que essa pessoa precisa para fazer a diferença. Uma palavra à igreja: ame a esposa do seu pastor. Eu digo na igreja que eu sou pastor: quem me ama, ama minha esposa. Não tem essa história de eu amo meu pastor e detesto minha esposa. É claro que tem umas vasilhas que só Jesus na causa, eu vou falar aqui daqui a pouco delas, que primeiro a gente tem que elogiar para depois tratar, porque eu conheço muito bem. Então, mas ame a esposa do seu pastor. Celebre o aniversário da esposa do seu pastor. Ame, chegue perto. Tem umas irmãs que é esposa de obreiro auxiliar e fica parecendo que engoliu o trono com o rei tudo na barriga e fica competindo com a esposa do pastor da igreja. Eu preguei uma mensagem na convenção em Goiás: não transforme a serva em inimiga. E quando é que a gente transforma a serva em inimigo? Quando a gente dá poder a quem não tem estrutura para ter poder. Não envolva quem não tem compromisso com Deus na obra de Deus, porque ele vai se envaidecer e vai pensar que é melhor que você. Então ame a esposa do seu pastor, valorize. Você é esposa de presbítero, se aproxime da esposa do seu pastor. Você é esposa de pastor auxiliar, se aproxime da esposa do pastor presidente. Se aproxime, pergunte se está precisando de alguma coisa. Pergunte se está precisando da sua ajuda. Não fique dando piripaque. Não sei se aqui chama piripaque, mas na Bahia é piripaque. Criança dando piripaque, pastor João Gonçalves, é bonito. Um meninozinho de 7 anos dá um piripaque, macho igual um soldadinho, é bonito. Agora uma velhinha de 50 anos, glória a Deus, então fica feio, irmão, fica feio. Então não fique dando piripaque. Meus amados, eu observei o tema hoje à tarde sobre o caráter do líder discipulador. E o tema que foi escolhido para as irmãs aqui, que fala sobre a diaconisa, a única diaconisa que a Bíblia trata, que é Febe, e fala sobre como a mulher pode se envolver no pastorado, como ela pode ajudar o pastoreio. À luz da Bíblia, não há nenhum respaldo bíblico para a consagração de mulher ao pastorado. Não tem respaldo bíblico. À luz da Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, não tem respaldo bíblico para consagrar a mulher ao pastorado. Pastor, isso é machismo? Não, isso é Bíblia. É que agora estão com a nova moda. É que tudo agora, o movimento feminista conseguiu entrar até dentro das igrejas. E tem muitas irmãs com a ideia feminista na cabeça. Se o homem diz, eu sou autoridade na casa, machismo. Não, isso é Bíblia. Ele não pode ser autoritário. Ele não pode ser um manda-chuva. Porque tem homem, eu conheci um homem que ele dizia para a mulher, mulher, vem cá. Aí a mulher chegava e dizia, o que é? Não, é só para mostrar para você que eu ainda mando aqui. Isso é um perturbador de Israel. Isso é um problemático. Mas o homem que exerce liderança, ele está cumprindo o que diz as Escrituras. O líder da casa é o seu marido. O líder da casa é o homem. E toda mulher que gosta de mandar na igreja, manda no homem em casa. Quando você vê uma mulher mandona, pode dar uma olhada que o bichinho está debaixo do jugo. Eu fui resolver um problema um dia de um presbítero, e aí ele começou a conversar. Aí quando eu dei a palavra à mulher, que ele abriu a boca, a mulher disse, rapaz, tu cala a tua boca. Tu sabe que quando chegar em casa o pastor não está lá. E o bichinho disse, pastor, me desculpe, mas eu não posso falar porque essa mulher, eu digo, está precisando de um homem com autoridade. O homem é o líder da sua casa. A mulher é auxiliadora. É isso que diz a Bíblia. E a gente não pode negociar os princípios da Bíblia Sagrada. Estão tentando mudar esse movimento esquerdista que entrou em muitos lugares e até na igreja, quer quebrar toda a regra de autoridade para poder fazer o que quer. Mas na igreja, a palavra de Deus ainda tem autoridade para botar ordem na casa. Então, como a
mulher deve ajudar o pastoreio. A mulher deve ajudar de várias formas, mas é sobre esta temática que eu gostaria de ministrar esta noite. Por favor, levante uma das suas mãos e diga: se envolva. Olhe para no mínimo 3 irmãos e diga: se envolva com a obra, se envolva no trabalho, se envolva no ministério auxiliando, se envolva. O problema é que tem gente que para se envolver tem que estar na frente. Tem gente que se não tiver primazia, ele fecha, cruza os braços e nada faz. Você não precisa ser o primeiro para ajudar. Você precisa ter o servo, um coração de servo para ajudar. Afinal de contas, quem brilha é Ele, quem faz é Ele, Senhor é Ele. Se envolva. Esse texto nos fala do homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E o que significa ser um homem segundo o coração de Deus? É ser perfeito? Não, não tem ninguém perfeito. Freud diz que de perto ninguém é normal. Você olha uma pessoa de longe assim, diz: que vaso. Ande uma semana com ele, você diz: o sangue de Jesus tem poder. Porque olhando de longe é maravilha. Por exemplo, eu estou aqui com paletó, gravata, bonitinho, microfone na mão. Aí tem gente que pensa: oh, como esse pastor é legal. Mas tem dia que eu estou zangado, tem dia que eu não quero conversar, tem dia que eu estou pensando em desistir. Pastor, e o senhor pensa? Elias pensou, e até Jesus na cruz como homem diz: se for possível, passa de mim esse cálice. Está pensando que trabalhar com gente é brincadeira? Se gente fosse gente, não faz o que gente faz. Tem gente que olha para você e diz: meu pastor. Daqui a pouco olha e diz: eu não gosto desse homem. Daqui a pouco diz: isso é um anticristo. Gente, não é brincadeira. Então tem dia que você não está legal. No dia que eu encontrei minha esposa, eu disse para ela assim: meu amor, aliás, minha pai disse: minha irmã, tudo bem? Ela: tudo bem, senhor. Me tinha um mau respeito, que eu pregava já, né? Ninguém dá a idade que eu tenho, eu sou muito novo, glória a Deus. Então, ela não dava, ninguém dava a idade. Eu: senhor, eu disse: olha, eu tenho uma chamada de Deus. Ela ficou assim: ai, que bênção. Deus disse que vai me levar nos 4 cantos da terra. Ela disse: oh, glória a Deus. Eu disse outra coisa: eu vou ser pastor. Amém. E Deus vai me usar para trabalhar com muita gente. E mulher minha não pode ser ciumenta. Sim, interessante. E eu sou nojento na minha casa. E tem mais: se você quiser casar comigo, você não vai poder escolher o nome dos meninos, porque Deus já me deu antes de casar. A gente vai ter um menino e depois uma menina. Ela disse: interessante. Eu digo: e outra coisa, na casa dos outros eu como tudo, na minha eu boto banca. Você aceita casar comigo? Ela disse: foi tudo que eu pedi a Deus. Mulher apaixonada é brincadeira, irmão? Foi tudo que eu pedi a Deus. Aí depois que casou, o vaso é meio chato, né? Não romantize ministério. E não fique pintando ninguém, criando imagem que ele não é. Você sabe por que Judas traiu Jesus? Porque criou uma expectativa irreal sobre Cristo. E ele terminou se frustrando com o homem perfeito. Porque ele pensava: esse homem vai libertar a gente do império de Roma. E Jesus começou a pregar: meu reino não é desse mundo. Eu acho que Judas olhou e disse: misericórdia, esse homem não é quem eu pensava. E ele se frustrou com Jesus, abriu brecha e o diabo usou. A gente precisa entender: eu sou pastor, mas sou homem. Você é crente, mas é ser humano. Tem dia que a gente está para cima, tem dia que a gente está para baixo. E a gente precisa entender que ser segundo o coração de Deus é ser imperfeito. Só tem um detalhe, que é agradar a Deus em todas as suas atitudes. Eu sou imperfeito, mas eu não vivo na prática do pecado. A Bíblia diz que pode até cair, mas não fica prostrado, porque se arrepende e o Senhor estende a mão e diz: levanta. Quem vive na prática do pecado é pecador. O crente não vive na prática do pecado, mas ele é imperfeito. Agora, qual era a diferença de Davi, de Saul para Davi? Pastor José Gonçalves, se o senhor, e o senhor já fez essa análise com a mente brilhante que Deus lhe deu, Saul tinha erro, Davi tinha erro. E se você olhar alguns erros de Davi, era até maiorzinho do que o de Saul. Agora, onde é que está a diferença? É que quando Saul assumiu o trono, ele não deu valor nenhum para a presença de Deus.
A arca estava na casa de Abinadab e ele não estava nem aí para a arca, porque quem vive pela posição não quer presença, delira pelo poder momentâneo. Tem gente que quer ostentação, tem gente que quer posição, tem gente que quer cargo. A senhora é o quê? Eu sou regente do circular de oração. E nem no ciclo de oração vai. E quando tira diz, estão matando o meu ministério. Ainda dessa irmã diz, pastor, estão se levantando contra mim. Eu digo, conta sua história. Depois que ela contou, eu digo, a senhora está levantando o inimigo. O inimigo estava quietinho no canto dele e a senhora criou um bocado de problema aí, está levantando o inimigo contra a sua vida. Porque tem gente que só quer ostentar. Irmãos, é uma tragédia. Gente que era adorador, depois de um cargo não sabe o que é adorar mais. Gente que falava a língua, o título está atrapalhando ele, o dinheiro está atrapalhando ele, a posição está atrapalhando ele. Ele pensa que é alguma coisa, mas quem é adorador sabe, tudo que tem é para a glória dele, tudo que é para a glória dele. Saul não estava nem aí para a presença, não estava nem aí para a arca. Já Davi é o seguinte, olhe para mim, Davi faz duas coisas logo no início do governo. Primeiro, ele conquista Jerusalém. Jerusalém até Davi era Jebus, eram os jebuseus que ocupava. Ninguém conseguia tirar o jebuseu de lá, e eram enzoados, eram abusados. Eles ainda provocavam o povo de Israel. De Josué a Davi, ninguém conseguiu colocar o jebuseu para fora. Davi olha e diz, o melhor da terra é para o meu Deus, o centro da terra é para o meu Deus, essa cidade tem que ser para o meu Deus. Quem tem o coração segundo o coração de Deus, não fica dando resto para Deus, não fica dando sobra para Deus. É o melhor glória, a melhor oferta, o melhor louvor, é a melhor adoração. A segunda coisa que Davi faz, o que é, pastor? Ele vai até a casa de Abinadab e diz, eu não posso reinar sem presença, eu não posso governar sem presença, eu não posso ser nada aqui sem a presença. É a presença que faz, é a presença que abre, é a presença que revela, é a presença que transforma. Porque tem gente que está dando tudo errado, porque ele faz conforme a cabeça dele. Porque tem pastor que o ministério dele é uma confusão, porque ele não ora para mudar ninguém, ele não ora para mudar o cargo de ninguém, ele bota no coração, eu vou fazer. Aí Jeová olha e diz, mas está se achando, a obra é minha. Aí depois que dá uma confusão, Deus, aonde tu estavas? Deus diz, no trono, sentadinho, esperando você falar comigo. Como você não falou, eu deixei para mostrar a você que você é pastor, mas não é o dono. Quem é o dono sou eu, quem manda sou eu, a igreja é minha. Aí Davi faz o quê? Vai buscar a arca. Só que Davi comete um erro. Porque tem gente que é assim, ele quer fazer, mas ele quer fazer do jeito dele. Eu quero, mas eu quero do meu jeito. Não, aqui tem protocolo. Você quer servir, mas aqui tem protocolo. Aqui não é assim não, aqui não é de qualquer jeito. Aí Davi faz o quê? Pega a arca e bota no carro de boi. E eu aprendi uma coisa, Deus não fica correndo atrás de ninguém para dizer o que já está determinado. Porque quem tem poder não mede força, quem tem poder sabe como puxar a corda, e as coisas chegam para o lugar. Você está lembrado de Jonas? Vá para Nínive. Não, eu vou para Tarsis. Deus diz, beleza, vai para Tarsis. E tem gente que é assim, ele está indo na direção oposta e acha até promoção. Eu acho que quando Jonas chegou no shopping, tinha lá uma promoção. Tarsis, saindo agora, promoção. Eu acho que Jonas olhou e disse, é Deus, é Deus, é Deus. E Deus disse, não é Deus, você vai ver. Aí ele pegou a passagem, porque eu descobri o seguinte, Deus nunca trata alguém onde dá para ele correr. Deus deixa chegar em um lugar que não dá para fugir. Aí Deus mandou só 3 mensagens, uma para o vento, uma para o mar e uma para o hotel. Fazer reserva, claro, Deus faz reserva. O vento foi, sopra, o mar foi, fica furioso. E para o grande peixe, 3 dias de reserva, o hóspede vai chegar muito com pressa, não vai nem fazer a ficha, vai direto para o quarto. E eu amo o Senhor, cantora Andréa Fontes, porque aquilo que você diz eu nunca vou fazer. Quando Jeová aperta, você diz assim, ó Deus, se o Senhor me tirar daqui,
Eu vou. Eu acho que Deus olha e diz, que lindo, fala mais alto, mais alto. Ó Senhor, você viu a irmã contando aqui o testemunho? Não quero nada. Deus diz, pronto, vai entregar tudo. Deus diz, não, valentona, entregue, repete. Aí daqui a pouco, quando a coisa aperta, ô pastor, aquele cargo ainda está disponível. Se fosse eu, dizia, vai para o fim da fila, banco de reserva. Agora, o que é que Davi faz? Pega a arca, em vez de olhar o protocolo, porque tem gente que pensa assim, não tem nenhuma regente, então eu posso reger do meu jeito. Não tem ninguém, mas se você quiser fazer, procure saber do dono da obra como é que ele gosta. Davi pegou um carro de boi, botou a arca em cima, pegou a usar e botou para tomar conta da arca, aiô, para conduzir o carro. E Deus dizendo, tá certo, você não perguntou nada? Fazer igual o pastor Zé Carlos, me desculpe aí pela vergonha que eu passei, porque eu mandei você fazer, você não quer fazer, siga seu caminho. Quando chega lá na frente o boi tropeça e a arca vai cair. Quando a arca vai cair, usar cheio de boa intenção, porque tem gente sendo ferido, mas a intenção é boa, mas está tocando no que não deve. Tem gente que está falando o que não sabe, tocando em que não pode. Olhe para mim que eu vou lhe dizer uma coisa. Antes de você falar qualquer coisa contra a obra de Deus, pense no que você está falando. Olha que coisa séria. Eu tenho um negócio comigo, pastor João Gonçalves. Quando eu vou mudar um obreiro, no final do ano, eu me entranco em um quarto, passo 3 dias em oração, jejum. Senhor, me revela, me mostra. Aí eu peguei um presbítero e disse, meu filho, Deus mandou eu botar você em tal lugar. Eu disse, não, pastor, está certo. Quando chegou na hora, eu disse, não vou não. Eu digo, meu filho, mas você não disse que estava... mas eu não vou não. E o senhor me entende? Eu digo, eu entendo. Eu não sei quem mandou eu lhe botar lá, você vai entender. Aí teve um acidente, foi para a cadeira de roda. Aí depois de uns 6 meses, a igreja, um problema sério, ninguém dava certo. Aí ele disse para mim assim, pastor, se precisar, é nós. Quer dizer, não foi andando, foi carregado. Pergunta para o teu irmão, vai andando ou carregado? Porque essa obra é o seguinte, ou você vai naturalmente, ou vai naturalmente, mas o Deus que manda aqui, Ele não abre mão de quem Ele escolhe. Aí Uzá morre, Davi fica constrangido, Senhor, meu Deus, eu acho que Davi perguntou assim, Senhor, o miserável do Saul, não veio pegar a arca, e o Senhor não fez nada, agora eu... fiz tudo para trazer a arca, e o senhor mata o menino. Aí a arca parou aonde? Na porta da casa de Obed-edom. Aí chegaram para Obed e disse, Obed, tu pode botar a arca aí? Eu acho que Obed disse, meu Deus, que honra. Aí botou a arca, e Davi foi para Jerusalém. Não estou entendendo, Santo Jesus tem poder, Deus tem misericórdia. Senhor, não foi o Senhor que mandou? Oh, meu Deus, é a tua presença agora está matando os meninos tudo. Meu Deus do céu, eu não estou acreditando, eu não estou entendendo. Que tem as crises ministeriais. Tem hora que Deus manda você fazer as coisas, você faz e a coisa não funciona. Pastor, tem hora que você está obedecendo e tem tempestade. Quem foi que mandou os discípulos entrar no barco? Jesus. E Jesus estava no barco. E a tempestade comendo solta. E Pedro dizendo, eu não estou entendendo. É tanto que eles tentaram fazer e depois acordaram Jesus. Jesus ainda acorda valente. Quer que você tenha homem de pequena fé? Jesus ainda acordou revoltado. Que homem é esse, rapaz? Estou treinando esses homens e os homens estão com medo de morrer. E Pedro dizendo, o senhor já viu aí? A gente sabe lidar com esse mar. O mar agora está numa revolta terrível. Aí Jesus olhou e disse, vento, cala a boca. Mar, fica quieto. Eles olharam e disseram, vixe, que homem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Eu vou falar uma coisa aqui, só vai dar glória quem está ligado. Quando Deus te mandar fazer uma coisa e a porta fechar, pode começar a dar glória. Tem experiência chegando, tem experiência chegando, tem experiência. Pega na mão desse irmão e diga assim, Deus vai te dar uma experiência nesse vento. Deus vai te dar uma experiência nesse deserto. Deus vai fazer você provar o que nunca provou. Deus vai fazer você comer o que nunca comeu. Deus vai fazer você chegar onde nunca pensou chegar.
Eu estou sentindo ele na casa, eu estou sentindo ele na casa. Eu quero saber quem mais está sentindo aqui. Abre essa boca para adorar. Teve que fazer uma reflexão. Agora tem um detalhe. Pastor Miguel, a arca passou mais de 40 anos na casa de Abinadab. Não tem um relato de milagre. Porque presença que não é reverenciada não funciona. Tem gente que vai estar na presença de Deus e vai voltar para casa pior do que chegou. Porque não sabe o que é a casa de Deus. Masca chiclete, anda, fala no zap, murmura, critica. Tem gente que passa o culto todo murmurando do culto. Eu não gostei. Sim, quem está dizendo que alguém fez alguma coisa aqui para você gostar? O culto é para Deus, nós estamos aqui adorando a Deus. O cantor canta para Deus, o pregador entrega a palavra de Deus. Eu vou dar um aviso aqui para quem não está entendendo. Essa noite está propícia para milagre de Deus aqui na convenção do Piauí. Quando ele faz a reflexão, na casa de Abinadab não funciona. Agora na casa de Obed-edom, mente de pregador fértil. Eu consigo fazer pelo menos uma conjectura. Eu acho que Obed chamou os filhos e disse: filho, bora mudando as coisas aí. Comportamento. Presença está na casa. Não é qualquer linguagem. É melhor aí. Para de briga aqui. Aqui não. Aqui tem presença. A arca está aqui. Mulher, para de encrenca, mulher. Para de encrenca. A arca está aqui. Aí Davi em Jerusalém, 3 meses depois alguém chegou e disse: testemunho. O que é? A casa de Obed-edom está tremendo. Aí Davi olhou e disse: então eu vou arrumar um jeito de buscar de novo. Aí eu gosto dos apertos de Deus, porque pastor Irã, ele foi e não perguntou os sacerdotes. Que tem gente que é assim, ele é líder de grupo, faz tudo, mas não pergunta o pastor. Aí depois que quebra a cara, aí Jeová diz: vá lá na casa do meu ungido. Aí chega lá com a cara. Lá na Bahia chama de cara mexendo. Davi rapidinho chegou e disse: reverendo sacerdote, como é que Deus gosta? Porque eu quis inovar. Tem um bocado de inovação querendo chegar na Assembleia de Deus. Já tem Assembleia de Deus querendo pintar a parede vermelha, branca, preta, branca não, preta. Já tem Assembleia de Deus com pataquada. Já tem Assembleia de Deus com patuá. Já tem Assembleia de Deus com tambor brabo. Já tem Assembleia de Deus com sal grosso. A Assembleia de Deus cresceu, foi na palavra, jejum e oração. Não inventa não. Não é a gente que tem que imitar essas igrejinhas de fundo de quintal. É eles que têm que saber a história dessa igreja e respeitar. Quem faz a Assembleia de Deus crescer é o Espírito que se move. Agora escuta aqui, olhe para mim. Davi chega para o sacerdote diz: senhor, é que o senhor aí fez aí, não falou? É que Deus não aceita qualquer um levar não, tem que ser homem consagrado. Tem que ser gente, tem que ser levita, sacerdote. Outra coisa, Deus gosta de sacrifício. Antes do milagre tem que ter sacrifício. Davi olhou e disse: assim é. Me dá os animais aí. Aí fez um sacrifício, andou 6 passos. Acho que ele olhou e disse: e aí, chefe, tá gostando? Morreu alguém aí, pessoal? Morreu alguém? Tá todo mundo vivo? Rapaz, ele tá gostando. Andar mais 6 passos. Mata um animal aí, chefe, tá gostando? Glória a Deus. Morreu alguém, pessoal? Pegue na mãozinha do irmãozinho e diga: não mexa com fogo. Não fique se desabafando na frente da igreja. Não fique falando mal de ungido. Você não entendeu o que foi que o pastor fez? Fica na tua, vai orar. Eu estou numa igreja hoje, como eu falei aqui à tarde, que Deus abençoou muito essa igreja. Mas sabe quem foi que Deus revelou para eu ir para essa igreja? Não foi a mim, foi ao meu líder espiritual. Eu estava em um lugar, uma bênção. Ele me chamou e disse: Edivaldo, o meu mentor espiritual, que a nossa irmã aqui sabe de tudo, o santo Google. Às vezes você fica dizendo assim: meu Deus, esses profetas que revelam é o quê? É o Google.
irmão, vai pro Google, chega de noite na igreja, não tem mensagem, aí fica parado assim, Antônia! Aí a irmã que já tem o nome de Antônia já fica toda arrepiada. É igual esses pregadores que não tem o que fazer, diz, o Espírito de Deus que não se engana me revela 10 pessoas com um problema na coluna. Oi, irmão, eu revelo aqui 100. Não é 10 não, eu revelo aqui 100. Vai pregar a palavra, para de pataquada, que ninguém veio aqui para ver, né, para ver firula de pregador. Você veio aqui para ouvir a voz de Deus, não é a minha voz, não é a minha ideia. É que tem gente hoje que quer virar tudo, quer virar todo culto. Um dia eu preguei num lugar, Deus fez tudo o que queria. Aí encontrei um irmão, ele disse, miseravão, tu quebrou tudo. Eu digo, o sangue de Jesus tem poder, rapaz, o que é isso? Então tem gente agora que quer virar, e termina virado. Aí Davi olhou e disse, então... Aí esse pastor Antônio Valdalino Neres, a quem está na glória, e eu tenho o maior respeito e consideração, porque ele viu Deus na minha vida. Quando alguém olhava e via só um menino, ele olhou para mim e disse, você vai para a Barra do Jacuípe. Eu olhei e disse assim, pastor, eu queria só dizer para o senhor 2 coisas. Primeiro, o povo de lá não gosta de mim, porque tinha passado um obreiro de lá invejoso, passou, fez a cabeça dos irmãos. Aí ele chegou e disse, mas Deus mandou eu botar você para lá. Eu digo, segundo pastor, lá é um galpão de madeirite, nem igreja tem. Ele disse, é exatamente por isso que Deus está lhe mandando. Aí depois ele arrumou uma casa lá num lugar doido. Aí não me deu nem direito de escolher a casa. Aí eu cheguei em casa e disse assim, filha, nós estamos acabados. Ela disse, o que é? O pastor disse que nós vamos para Barra do Jacuípe. E a gente vai morar numa casa doida lá que ele já escolheu. Aí ela disse assim, você tem o direito de dizer que não vai. Eu digo, epa, segura aí, senhora. Eu nunca vi esse homem dizer que Deus mandou ele mandar alguém e não dá certo. E é assim, eu digo, é exatamente. Arruma as malas que nós estamos indo. Aí no dia da posse faltou energia. Galpão de madeirite faltou energia. Meu primeiro culto eu estou pregando entre um cachorro e um gato pelo buraco do madeirite. Eu acho que o gato, não teve uma briga lá fora. Teve uma briga que eu não sabia. Eu estava ministrando a palavra, só vi um gato passar, o cachorro atrás de falei, meu Jesus. Hoje é um dos maiores templos. Dos 610 campos que tem a Bahia, um povoado chegou à 10ª igreja do estado. E Deus dizendo assim, quem respeita a autoridade espiritual, tem a minha bênção. Tem pastor todo machucado, porque ele pensa que ele é pastor, mas diante do presidente da convenção, você é ovelha. O pastor no Piauí se chama autoridade espiritual sobre a Assembleia de Deus nesse estado, é o pastor Bezaliel Assunção. Ah, mas eu não gosto dele. Respeite sem gostar. Mas eu não concordo, obedeça sem concordar. Porque tem gente que quer mandar na igreja, que é pastor, e quer se rebelar contra o dirigente do presidente da convenção. Esse reino não quebra princípio para passar a mão na cabeça de ninguém. Aí Davi agora foi até o sacerdote, a arca de Deus chegou em Jerusalém. Quando a arca de Deus chegou em Jerusalém, Davi olhou e disse, eu era rei até na instante. Agora eu não sou mais rei, agora eu sou adorador. Ajudante de ordem, tirando a roupa, o manto real, porque agora eu vou adorar. Tem uns abençoadozinhos que depois que virou presidente não adora mais não. Tem uns irmãos que era membro, adorava, diácono, aleluia. Presbítero, aleluia. Evangelista, pastor, uma vez por culto, Pegue na mãozinha do seu irmão e diga, ei, você é adorador ainda, esqueceu? Esqueceu? Mulher de pastor é adoradora também, esqueceu? Pregador é adorador, cantor é adorador. Tem gente que só pega fogo com o microfone na mão. Você tem que adorar a Deus com microfone, sem microfone. Esta casa tem que ser preenchida por adoradores. Tira o manto. E ele tira o manto real. Eu estou na introdução.
Oh, meu Deus. Mas em 10 minutos eu entrego o restante. Agora olha para mim. A pergunta que não quer calar. Pastor Ricardo Braz, meu amigo que está ali com a sua esposa. A pergunta que não quer calar é: e por que Mical não está fazendo parte da festa? Por que Mical não está de junto do marido? Por que Davi não está dançando de um lado e Mical do outro? Por que Davi não está dando glória de um lado e Mical de outro dizendo aleluia? Todas as pessoas que não se envolvem com coisas espirituais vai ser um prato cheio para o diabo usar para tentar atrapalhar quem está fazendo. Olha para o seu irmãozinho e diga: aqui é o seguinte, ou você se envolve ou fica atribulado. Quando você vê um irmão, eu não sei para que essa zoada toda, está afastado, está na janela. É a síndrome da janela. Porque quem fica na janela fica observando. Eu acho que poderia ser menos. Sabe qual é a diferença? É que tem gente que nunca se envolve, por não se envolver, não sabe quanto custa. Davi sabia quanto custou a arca chegar. Mical em casa. É a mesma coisa de motorista. Sua mulher, as irmãs estão do lado. Tem uma mulher que fica do lado do marido assim: ó, o quebra-mola, 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 ó, o semáforo, semáforo, semáforo. Aí se o cara der um freiozinho, você é doido! Aí minha mulher aprendeu a dirigir. Aí tirou a carteira. Aí eu comprei um carrinho para ela para o ciclo de oração. Hashtag fica a dica, mão de vaca. Então, aí quer que a mulher leva para o ciclo de oração? Nem leva. Aí comprei um carrinho para ela para o ciclo de oração. Aí ela foi para o ciclo de oração. Aí um dia ela chegou para mim e disse assim, seu ali: Edivaldo, me ensina uns nomes assim quando eu estiver zangado, porque eu sou crente, não posso xingar. Aí me ensina os nomes da Bíblia para quando um motorista perturbado atravessar no meu caminho. Eu digo: pronto, vou lhe ensinar aqui. Quando atravessar, você fala: jumenta de Balaão, filho de Belial, mulher de Ló. Você está pensando que crente também? Crente só não fala a palavra torpe. Mas quando acontece: Satanás, sai daí, Nabucodonosor, seu faraó. E é uma linguagem que só a gente entende. Quem estiver perto não se escandaliza. Esse rapaz passou na boca ali. Olha para mim. Você não pode ser pastora, viu, amada? Mas por que tu não vai com ele para os casamentos? Por que tu não vai com ele para a ceia? Por que tu não vai com ele para o culto de doutrina? Aí o bichinho está na igreja, uma luta terrível, termina, um demônio se manifesta. Quando chega em casa um pouquinho atrasado, está a Mical na janela. Isso é hora! E o bichinho dizendo: me cobre com teu sangue, Jesus. Me cobre com teu sangue, Jesus. Mulher, em nome de Jesus, mulher. Tu não sabe como foi meu dia. Eu sei, você lá com suas gaiatices, com as irmãs, com aquela chefoquilda, aquela bertolina, aquela toquinha. Quem se afasta e deixa de se envolver, sem perceber, dá lugar ao inimigo. Porque tem muita esposa de pastor doente. Porque em vez de estar colado, porque se a minha mulher está colada comigo, ela sabe as dificuldades que é. Porque tem gente que fala mal da festa, não contribuiu, não ajudou, não fez nada. Veio de noite para participar e botar defeito. É de por mim aquelas cortinas deveria ser dourada. E tu deu quanto, perturbador de Israel? Tu deu quanto para trocar a cortina? Pastor, eu queria entender algumas verdades. Se prepare, não fique zangado comigo não. Agora se ficar, eu já viajo 2 horas da manhã mesmo. Glória a Deus. Braz, se eu terminar aqui e tiver alguém zangado, me faz uma cobertura aqui. Mas vamos lá. Quando você mostra para o inimigo que você é contrário a algo que a obra de Deus está sendo feito, o inimigo passa a ter você como aliado. Isso aqui
uma coisa muito séria. Deus levanta um homem para fazer uma obra extraordinária. As pessoas que estão próximas desse homem têm que vigiar mais do que os outros. Porque se Satanás perceber que você é ambicioso, você é um aliado dele. Se Satanás perceber que você é um rebelde, você é um aliado dele. Pastor, onde é que está escrito isso na Bíblia? Está escrito em 1 Samuel 18, 20. E Saul ofereceu Mical para ser laço na vida de Davi. Tem mulher que ela não é bênção, ela é laço. Aonde ela chega, ela cria problema. Ela tem o espírito de Jezabel misturado com a faraona. Se acha a última Coca-Cola do deserto. Não ajuda ninguém, quer que todo mundo ajude ela. Tem gente na obra de Deus que tem uma predisposição para vaidade. Não pode ter nada. Aí o diabo olha e diz: esse daí é do contra, já sei quem eu vou usar. O pior inimigo da obra não é macumbeiro, não é feiticeiro e não é quem não gosta de culto. É crente que não vigia. E se esse crente for um obreiro, aí é um aliado em grau elevado. Onde eu estou pregando num lugar, estou vendo uma irmã assim. É cló, 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 cló. Eu fiquei vendo aquilo ali. Quando terminou o culto, eu disse: pastor, esse negócio de cló, cló é o quê? É uma coisa que me chamou a atenção. A irmã levantava a mão e fazia cló, cló, cló. Rapaz, esse negócio de cló, cló, meu Deus. Eu sou muito observador, né? Eu tenho coisa que eu vejo num lugar que outras pessoas estão no lugar e não vê. Aí o pastor disse: ô meu filho, era uma benção essa mulher. Aí fez um curso superior. Aí agora começou com esse cló, 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 pra cair, irmão. Tem gente que não pode ter um tantinho de honra assim, que já se acha a última Coca-Cola do deserto. É igual um irmão que eu encontrei no aeroporto. Aí eu fui dar a paz do Senhor a ele. Paz do Senhor, meu filho. Aí segurei na mão dele. Ele disse: solte minha mão, reverendo. Eu digo: o que foi, meu filho? Eu estou dando choque. A aeromoça pegou na minha mão e caiu lá por cima dos bancos. Como é o nome da companhia de energia aqui? Como? Equatorial? Que lá na Bahia é Coelba. Aí eu peguei na mão deles: prazer, Equatorial. Eu não conhecia. Para de besteira, irmão. Olha para mim, eu sou pastor presidente, mas se não tiver unção de Deus é nada. Você pode ter um carrão do novo, mas se não tiver graça de Deus você é nada. Você pode ter 30 anos de crente, mas se perdeu a presença, me desculpe, você é nada. Você pode ter pós-graduação, PhD, se você não tiver presença você não é nada. Agora você pode ter vindo de carona, se tiver presença, Satanás disse: sai da frente, tem arca, tem arca. Ninguém se afasta de uma noite para um dia. Olha que para ela ter a síndrome da janela, ela teve que primeiro revelar um problema no caráter. E Saul olhou e disse: Mical é ambiciosa, quero pegar Davi. Já sei quem eu vou oferecer para ser mulher, porque essa Mical não é flor que se cheire. Segundo, não use de engano, mentira como arma. Saul olhou e disse: vou pegar Davi. Aí soube que estava em casa. Davi foi salvo por Mical, mas ela criou uma história. Papai, ele está aqui. Ela já tinha descido para Davi. Ela pegou uma imagem, botou deitada na cama, e Saul chegou com toda a fúria com o exército. Cadê? Quando descobriu, isso aqui é um toro de madeira. Aí ela olhou e disse assim: ele disse que se eu não fizesse aquilo ia me matar. Mentira. Tem gente enganando os outros com mentira. É porque disseram nada. É igual um tempo atrás, um irmão chegou e disse: pastor, estão dizendo. Eu digo: tu e mais uns 2. Um dia chegou e me disse: a igreja toda está dizendo. Eu digo: bora, tranca essa porta aí, menino. Ele disse: sangue de Jesus tem poder. É o quê, pastor? É sequestro? Eu digo: quase.
Você vai dizer quem é esse todo mundo. Ah, mas você sabe. Eu digo, ó, eu vou começar a orar. E eu já orei um dia, Deus matou 2 assim. Ele diz, valeu-me Jesus, o que é isso, pastor? Aí falou para a mulher, eu te disse que esse homem é perigoso. Eu digo, bora, quem é esse todo mundo? E depois de uns 15 minutos, ele disse, pastor, na verdade, é eu, ela e a mãe dela. O quartel-general da fofoca estava em família. Pegue na mão do seu irmão e diga, cuidado com a mentira. Satanás é o pai da mentira. Terceiro, aprenda a lidar com seus traumas. Olhe para mim, irmãos. Tem gente criando problema na obra de Deus, porque não aprendeu a lidar com suas feridas. Mical passou poucas e boas na mão do pai. O pai era maligno. Aí a Bíblia diz que agora ela não soube lidar. Olhe para mim. Davi estava sem trono. Mical salvou ele da morte. Davi com trono. Mical era um problema. Tem gente que só gosta de você quando você não é nada. Se prepare. Tem gente que está do seu lado até a bênção não chegar. Quando a bênção chega, está muito vaidoso. Não, é você que está com ciúme. É você que está com ciúme. E vou dar um conselho aos pastores aqui e às esposas. Não deixe de desfrutar a bênção de Deus por causa de fofoqueiro. Fofoqueiro não lhe fez promessa e fofoqueiro não lhe trouxe até aqui. Quem lhe trouxe até aqui foi o Deus que falou e cumpriu. Desfrute a vitória com a sua esposa. Tem uns homens aí que é só trabalho, não tira férias, não tira uma folguinha. Aí morre e deixa a viúva seminova e rica. E viúva seminova e rica, até o choro é diferente. Outro Jesus, rápido. E já vai dizendo, não aproveitou, bestalhado. Pastor, mas me feriram, perdoe. Mas eu passei no campo fulano de tal e teve uma mulher de presbítero que levantou uma calúnia, mas Deus te deu o livramento e já puniu ela. Segue teu caminho. Agora olha para mim, levante as mãozinhas, só as irmãs. Esposa de pastor, esposa de diácono, presbítero, esposa. Levante as mãozinhas bem altas, irmã. E diga comigo assim, eu não posso esquecer. Isso é forte? Me deu até desânimo agora. Rapaz, de novo, eu não posso esquecer. Que apesar do que eu já passei, eu sou amada. Você sabia que Davi amava Mical? Quando vieram chamar ele para ser rei, ele olhou e disse, vou com uma condição, me devolva minha mulher Mical. Você sabia que tem gente que é amado e não sabe que é amado? Tem gente que é amado e vive como se não fosse. Já tem gente que não é amado e vive como se fosse. Quem é pastor aqui sabe disso. Tem mulher que o marido não dá a mínima e ela fica, esse pitelzinho, pastor. Ai, que é uma bênção. É igual uma irmã chegou para mim, sabe, pastor, quero dizer ao senhor que meu marido não presta. Eu digo, meu Deus, é brabo assim, é terrível, um demônio. Aí eu digo, vamos orar. Aí segunda vez, pastor, aquilo ali é um Beelzebul. Eu digo, misericórdia. Na terceira vez eu não aguentei, disse, irmã, vamos orar para Deus levar esse homem. Ela disse, não fale assim do meu amado. Eu digo, valei-me Jesus, presta ou não presta? É vaso ou não é? Pelo amor de Deus. É como se ela dissesse, eu posso falar, ninguém toca em toinho. Agora eu vou dizer uma coisa para os irmãos, não fique triste comigo não fique triste não. Tem umas mulheres de cachaceiro, que o cachaceiro chega em casa, ela bota o cachaceiro na cama, ela tira o sapato do cachaceiro, ela limpa a baba do cachaceiro, e ela trata o cachaceiro, meu amor, meu lindo. Tem mulher de obreiro,
que recebe o ungido de Deus com a cara que até os demônios faz greve para não passar na rua dela. Os demônios olham assim e dizem: rua direita, casa de Chefroquilda, não passem. Deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos, não me leve a mal, mas tem homem que não vale nada e é tratado como se fosse ungido, e tem ungido que é tratado como se não valesse nada. Tu não pôde ir para a ceia, teu marido foi da ceia, chegou cansado, irmão, uma pregação de 1 hora, já disse um estudioso americano, que vale mais do que 1 semana de ajudante de pedreiro. É o desgaste emocional, físico, psicológico. Pregar uma mensagem, irmão, é muito difícil. Eu chegava em casa e dizia para minha mulher: estou todo quebrado. Ela disse: não parece, tu estava daquele jeito no culto. Aí ela começou a pregar, começaram a chamar ela. Aí um dia desse ela chegou em casa e disse: oi, esse negócio de pregar está repreendido. Eu digo: gente, tu não estava dando pulo lá? Olhe para mim, minhas irmãs. Você sabe por que muitos ministérios têm naufragado? Por falta de sabedoria da companheira. Porque o abençoado está subindo pelas paredes e a companheira fazendo greve. Oi, glória a Deus. Vamos mudar de assunto. Não se comporte como inimigo. Não se comporte como inimigo da obra. Não se comporte como inimigo do ungido. Tem gente que faz questão de mostrar para alguém que está na direção que ele não gosta. Eu não gosto. Eu fui pastor de uma igreja que tinha uma irmã que ela ficava sentada assim. Quando eu falava alguma coisa que ela não gostava, ela disse: para me provocar. E eu já com a sineta dizendo: Jesus, uma hora dessa eu vou perder a paciência, Deus. Eu vou mandar ela para a glória. Quando dava 9 horas, sabe o que ela fazia? Olhava no relógio, olhava para mim, e tinha dia que eu estava cheio e ela ficava assim, ó. E eu andando para o lado, quando eu olhava para ela dizia... Eu não parava, ela pegava a Bíblia e dizia: é cada um, e ainda saía no corredor. Parece que não vai parar mais. Que homem que fala esse, pelo amor de Deus, a gente tem que dormir, amanhã tem que trabalhar. Aí eu mudei de igreja. Aí ela disse: glória a Deus, vai chegar um que vai acabar no horário. Passou um tempo, ela teve uma prova lá, me ligou: meu pastor, digo: sangue de Jesus tem poder, meu Deus, tem misericórdia. Faz uma oração aí, que parece que o senhor... quando eu sonho, parece assim: liga para o homem, liga para o homem, liga para o homem. Eu digo: oh Deus, tu não podia mandar outro, Senhor? Aí ela disse: ora pelo telefone mesmo, eu orei, recebeu a vitória. Pronto, agora era Deus no céu e eu na terra. Aí um dia ela ligou para mim e disse: pastor, quero dizer ao senhor que eu vou vender a casa para ir para lá. Eu digo: não, aqui a casa é cara, aqui é perigoso. A senhora não conhece aqui é de alta periculosidade. Fique lá, tu já me deu tanto trabalho. E o senhor acha que eu não devo vender? Eu digo: não, assim diz eu. Olha, me caiu na janela. O que é isso? E outra coisa, irmão, todo mundo que não se envolve acha demasiadamente uma adoração. Pode observar, crente frio fica assim: para que isso? Levanta a mão, pode pregar assim: meus amados irmãos. Para que esses gritos? Olha para mim. Mical chegou e disse, Davi chegou em casa e disse: Mica, que é intimidade, né? Mica, a arca chegou. Ela, em vez de dizer assim: oh, meu amado, você conseguiu. Eu vi, só ousadia, nu. Irmão, quem olha esse versículo pensa que Davi era o maior gaiato que existia. Tem gente que, se você conversar com ele 5 minutos, você pensa que a outra pessoa não vale nada. Mas é só na cabeça dele. Davi não estava nu, Davi estava sem o manto real, mas estava com a estola sacerdotal. E Davi não estava procurando ousadia, ele estava adorando. E Mical dizendo: eu vi só ousadia diante daquelas mulherzinhas. Porque tem umas mulheres, quando se zanga, bota o nome das irmãzinhas na igreja. Aquela... Pode falar não, que é culto.
Quase eu falei. Pastor Zé Gonçalo está aqui, não pode falar. Que tem umas irmãs que ficam botando nome. Aquela sirigaita, aquela cobra, aquela jararaca. Agora eu gosto de Davi. Davi olhou e disse: pois eu vou lhe dizer o que está acontecendo aqui. Quem foi lá atrás das malhadas e me encontrou e me botou no lugar do teu pai, foi ele. Agora, Mical, você casou comigo, se prepare, porque diante dele eu não sou rei, diante dele eu sou adorador. Eu vou me rebaixar e eu vou adorar. Por favor, se coloque de pé. Um minutinho. Já devolvo o microfone. Por favor. Coloca a Bíblia no banco, o menino debaixo do banco. Levanta com a mão livre. Pega na mão desse irmão e diga assim: se tu não se envolver, tu vira um problema para a obra. Sacode a mão dele e diga: se tu não se envolver, tu vira um problema no ministério de alguém. Se tu não se envolver, tu interpreta tudo errado. Agora diga para ele: se envolve, vaso, se envolve. Se envolve, vaso, se envolve. Olha para ele e diz: abre a boca, vaso, da glória, da aleluia. Diga para ele: você está na casa de Deus, vaso, você está na casa de Deus. Deus te livrou da droga, da violência. Quem aqui tem motivo para adorar, abre essa boca para... Eu vou dar uma palavra aos adoradores: não deixe de adorar porque quem se afastou, não deixe de adorar por quem está se afastando e só botando defeito. Só você sabe o milagre que Deus fez na sua vida. Se você tem motivo para adorar, eu vou lhe dar meio minuto agora. Há uma glória de Deus descendo aqui. Quem é vaso, abre a boca. Quem é vaso, abre a boca. Mas vão falar de você, Mical. Deixa Mical, deixa Mical, deixa Mical. Deixa quem está com a síndrome da janela. Entra nesse mistério e adora. Agora me ouça, e eu entrego o microfone. Agora, por favor, se você pode, vire de frente para alguém que está do seu lado e diga para essa pessoa: você está lembrado da onde Deus te tirou? Diga, olhe nos olhos, diga: você está lembrado que você não tinha condição de ser quem é? Diga, sacode a mão dele, diga: você está lembrado das promessas que Deus te fez? Você está lembrado daquela cura? Você está lembrado daquele livramento? Você está lembrado daquela palavra que foi liberada? A pergunta é: vai adorar ou vai ficar calado? Vai